Legal, vamos agora aqui para a última parte da apresentação do meu artigo da tese de doutorado, ao qual foi apresentado no congresso em Londres, no ano passado, de forma online. E fechando aqui esse episódio do podcast, esse vídeo aqui pelo meu canal do YouTube, ao qual o pessoal que está ouvindo aí pelo podcast da BMH, né? BMH Cast, que é o podcast que eu uso. Eu sugiro que vocês também vejam esse material pelo canal do YouTube. Então agora eu vou falar sobre essa fase final, que são resultados, discussão e as conclusões. Em relação à amostra, aqui são os valores de base e tratava-se então de um conjunto de idosos, né, com a idade média de 68 anos de idade, 72% do sexo feminino, 28% do sexo masculino, peso aproximado de peso médio de 71 quilos aproximadamente, 1,59 de altura e o índice de massa corporal de 28. A maioria eram brasileiros, 88%. É interessante notar que 74% dessa amostragem que eu estudei eram idosos hipertensos, lembrando que esses idosos eram controlados, né? Não eram idosos sem controle da patologia. 30% diabéticos, 40% tinha algum grau de dislipidemia, né? As frações de gordura no sangue alteradas de forma negativa. A maioria deles não eram fumantes, 96%, brancos em sua condição predominante, e 26% tinha o ensino básico completo. Então notem que aqui um dado que não foge muito da característica brasileira, né? A quantidade expressiva de hipertensos, diabéticos e dislipidêmicos. Resultados. Legal. Eu costumo destacar que algumas informações desse artigo, elas são importantes. Claro, todas são, só que algumas merecem uma luz maior. Essa é uma delas, que a característica de base, de entrada, né, baseline, desses idosos não tinha nenhuma diferença significante. Ou seja, a faixa etária entre o grupo controle e o grupo treinamento não havia diferença. O índice de massa corporal também não, nem a altura, nem o peso, nem o consumo máximo de oxigênio. Olha só, né? Por que eu destaco essa variável? Porque ela era um indicador de capacidade física, que é o título da tese, né? Do artigo. Não havia diferença antes do treinamento. Os sintomas depressivos também não, entre os grupos. A escala visual analógica, ou seja, a questão da dor, eles também pontuaram a mesma numeração, não havia diferença. Outros dois itens importantíssimos que está relacionado com o consumo pico de oxigênio foi o questionário Rucol-Old e Rucol-Brief. Lembra que lá no começo do primeiro episódio dessa série sobre o artigo do podcast aqui no YouTube, que eu comentei que esse questionário ele é o questionário correto para aplicação de qualidade de vida, de análise psicométrica, né, de qualidade de vida de idosos, junto com o Rucol-Brief. Não havia diferença, quase foi uma relação de 1, né? Não havia diferença. Não havia relação também de diferença, significância com o Rucol-Brief. E isso também fez parte da pergunta principal do estudo, que era a qualidade de vida. Lembra que o título do artigo é isso, né? Análise da qualidade de vida e capacidade física, aqui pelo VO2 pico dos idosos. Então eles estavam aptos a serem randomizados. Feito isso, a nossa primeira resposta do estudo desculpa, é que em relação aos sintomas depressivo e dor, nota-se que em relação ao sintoma depressivo, aqui o GDS, houve uma melhora significante, né, para essa condição, pré e pós-treinamento. Então eles tiveram a melhora em relação ao sintoma depressivo. E em relação à dor também. Então, esse treinamento ao qual eles foram submetidos
teve uma diminuição nas queixas de dor. Então aí já são dois dados que foram bem interessantes no meu estudo, ao qual foram publicados. Que o treinamento colocado para eles em 3 vezes por semana, com uma frequência cardíaca entre 50% a 75% da máxima, moderada, né? Moderada e intensa. Um estudo ao qual houve um rigor técnico muito refinado, ele mostrou que realmente sintomas depressivos e a diminuição de dor ocorreu nesses idosos. E aí, nota-se que, para a pergunta principal da tese, e que nós vimos nesse artigo, né, que é o resumo dela, não houve diferença na qualidade de vida. E por que isso não aconteceu? Porque, em geral, os idosos brasileiros, mais especialmente a região de São Paulo, né, eles já possuem, sem nenhuma discriminação, claro, com outras regiões, só que eu tenho que falar isso porque foi a área que eu fiz o estudo, né? Eu não posso falar que isso está para todo o Brasil. Mas eles já têm boa qualidade de vida. Em geral, o idoso já tem essa condição, de mais ou menos uma pontuação de 65%, 70%. Então, eles, por ter boa qualidade de vida, não deu muita diferença com o treinamento. Então, esse foi um achado que nós tivemos. E esse mesmo comportamento também ocorreu na capacidade física medida pelo consumo pico de oxigênio. Embora, em valores matemáticos, nós tivemos uma resposta de 0,06. Ou seja, por um detalhe aqui, por um pontinho, um valor a menos já seria significante. Então, o que demonstrou? Que o treinamento de 3 vezes por semana com 3 meses, na condição a qual foi estipulado, não melhorou a capacidade física pensando no consumo de oxigênio. Por quais motivos? Primeiro, eu gostaria de destacar a minha transparência, né, como pesquisador, de manter esse valor aqui mesmo. Nós sabemos que às vezes um pesquisador pode fazer alguma manobra, né, digamos assim, para que esse 1 aqui ficasse menos e daria uma significância para o estudo nessa variável, mas não foi minha conduta por aqui. E depois eu vou fazer um comentário que na verdade acabou sendo uma informação muito relevante para nós no desfecho da tese e para a publicação. Então isso aqui foi uma honestidade que me levou a um patamar melhor no estudo. Muito bem. E aí o VO2 não melhorou. Outra possibilidade também que se deve considerar é que o VO2 máximo, numa questão fisiológica, ele tem melhoras expressivas depois do 4º mês. Vamos pensar na biogênese mitocondrial, né? Na produção de biogênese, a qualidade e quantidade que aumenta a mitocôndria devido ao treinamento físico. A literatura mostra que, em geral, isso acontece a partir entre o quarto e o 6º mês. Mas a proposta do estudo não era essa. A proposta do estudo era para uma resposta mais aguda, né? Para 3 meses. E a outra condição, que é a qual eu também comentei no começo dessa série, de que os idosos eles não são sedentários. Então, o fato deles praticarem atividade física já o colocam numa condição respiratória boa. Ela pode não ser excelente porque não é um treinamento específico para isso, né, que eles fazem. Afinal de contas, eles fazem atividade física. Então, eles não tiveram essa melhora. Lembrando que, isso é uma questão metodológica também, não foram recrutados idosos que tinham menos de 6 meses em alguma participação em exercício físico. Porque se isso fosse permitido, né, ou se não tivesse feito essa verificação, esse VO2 podia estar nesse valor porque eles já eram treinados. Mas nenhum deles eram treinados de forma específica nos últimos 6 meses. É aquela questão que eu comentei sobre o rigor técnico que eu tive com o meu estudo. Então não houve melhora no consumo de oxigênio. Na minha defesa de doutorado, eu tive uma clássica observação dos aguidores, né, dos avaliadores, de que eu não poderia pensar de uma forma tão rude, né, tão seca dessa forma, porque para 0,6% é uma diferença clinicamente relevante. Então eu poderia afirmar que houve melhora sim, mas eu gosto sempre de trazer as duas versões, a versão matemática e a versão aceita, né? Aí eu acho que acaba sendo uma justiça com o meu trabalho também. Muito bem, houve uma correlação moderada e positiva entre dor e sintomas depressivos, ou seja, quando havia uma melhora do sintoma depressivo, havia uma condição de associação positiva com a dor, e isso também a literatura mostra de forma bastante expressiva, que o idoso que possui uma condição de dor diminuída, ele tem menos chance de desenvolver depressão. E aí eu acho que isso acaba colocando aí
uma evidência muito interessante no meu estudo, onde uma proposta de exercício aeróbico pode trazer o idoso uma condição menos sintomática de depressão e com a menor quantidade de dor para o seu dia a dia. Houveram algumas limitações esse estudo, claramente, né? Por exemplo, uma quantidade maior de lugares para que eles fossem treinados, uma amostra maior, embora o tamanho da minha amostra ela ficou de acordo com aquilo que foi feito no cálculo amostral. Talvez um detalhe importante aí sobre outros protocolos de caminhada que tivessem mais tempo de treinamento para poder verificar se a mudança no VO2 pico. Desculpa, mas não era o caso aqui, não era para 3 meses apenas. Então acho que essas foram as limitações principais. Diante do exposto, a conclusão foi que o treinamento de moderado a intensidade aeróbico de caminhada por 3 meses pode melhorar sintomas depressivos e a dor em idosos sem necessariamente alterar a qualidade de vida e a capacidade aeróbica. E aí vem esse detalhe importante que eu gostaria de trazer para vocês. Como eu falei no começo dessa série, muitos estudos eles mostram, eles definem idosos como sedentários e a grande maioria desses estudos não são idosos sedentários. E eu assumi que eram idosos com nível de atividade física adequado. Essa é uma condição importante. A outra é que, olha só, embora eles já eram ativos fisicamente, o protocolo ao qual eu usei no estudo, ele foi o suficiente para melhorar esses idosos. Então, fica aí um outro desdobramento desse meu artigo, que não é porque eles estão bem que não possam ser melhorados. E isso esse protocolo mostrou. Nesse sentido, quando os idosos forem fazer um trabalho nessa condição a qual eu coloquei no meu estudo de doutorado, com esse protocolo, há uma condição muito, muito favorável que eles se sintam melhor do que eles já estão quando são ativos fisicamente. É isso. If time ages your body, but not your emotion, you will always be happy. Thanks. É isso, né? Se o envelhecimento, se a idade envelhecer o seu corpo, mas não a sua emoção, você será sempre feliz. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Eu acabei criando 3 episódios, né, para o podcast e para o YouTube, um pouquinho acentuado de volume entre eles. Em geral, os meus episódios do podcast são menores, mas para essa condição eu achei legal tratar de 3 partes, né, para que fique bem distinto a forma de explicação e o conteúdo do material. Agradeço publicamente ao meu orientador, Dr. Japi, na época que foi o responsável também por esse estudo, a Universidade Federal de São Paulo, ao qual tenho um carinho, um amor muito grande, né? Foi por lá que eu fiz minha primeira especialização em fisiologia do exercício, foi por lá que eu fiz o meu mestrado também na área de envelhecimento humano e por lá que eu me tornei doutor. Evidente, agradeço a Deus, a minha família por chegar até aqui. Tá aparecendo as frases do final da defesa, né? Mas eu acho importante sempre valorizar essas pessoas que me ajudaram. A equipe de pesquisadores, né? Gustavo Furuta, e mais todos os meus amigos lá do CRI, outros colegas que me ajudaram pelo caminho, o professor Paulo lá da Unifesp, esqueci o nome dele agora, mas enfim, é isso. Obrigado e vou colocar aqui na descrição também desse episódio o acesso ao link, o acesso às minhas redes sociais, as demais, para que vocês possam me acompanhar por aí. Um forte abraço, fique com Deus e até mais. Valeu, tchau, tchau.